não sei vocês, mas eu aprendo tanto com a internet, sim, sobre diversos temas, né? Tanto as questões bíblicas como outros temas de muita relevância e importância para a vida da gente. Principalmente em podcasts, né? Eu gosto demais. Tem uns que são, assim, muito educativos. E tem outros que estão mais para podcast do que para podcast. Mas, enfim, tem de tudo, né? E a gente é que seleciona aquilo que a gente quer, o que é melhor para gente, né? E quando eu comecei a gravar conteúdos na internet, uma coisa eu propus assim no meu coração, que eu não queria usar as minhas redes para rebater as pessoas. Eu acho isso horrível. Aliás, eu acho que é uma prática que muitos têm assim, e que eu considero que dá ibope para aquilo que não presta, né? Então, assim, eu não acho legal isso, né? E é uma coisa que eu propus assim na minha vida de não participar disso, né? Não quero cair nessas ciladas, quero cuidar da minha saúde mental, né? Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer. Mas assim, hoje eu me deparei com uma situação, e inclusive é um tema que há um bom tempo Deus tem tocado meu coração sobre isso e elucidado minha compreensão, porque eu também via errado sobre essa passagem, né, desse ensinamento. E hoje eu me deparei com uma pessoa que tem muitos seguidores, né, na rede social, ensinando essa passagem, né, da forma como eu entendia e que eu, eu vi, elucidei através da Bíblia, que não é aquilo que aparenta ser. E que passagem é essa? Ela fazia menção, né, nesse conteúdo que a terra é do diabo. Ela diz assim: toda a terra é do diabo. Daí eu, espera aí, não é, não é não, o diabo não criou nada, como que ele é dono da terra, se foi Deus que criou a terra, né? E aí, só que eu compreendi ela, porque como que eu entendia isso, assim, como que isso era confuso para mim? Quando, na tentação de Jesus no deserto, Satanás ofereceu os reinos da terra para Jesus, se Jesus prostrado o adorasse, né? E aí, Jesus foi quando Jesus encerrou a conversa com ele, mandou ele arredar, né? E achar o lugar dele e respondeu com a palavra. Quer dizer, tudo que ele tentava, Jesus respondia com a palavra, né? E isso ele falou ali, e Jesus meio que deixou em aberto, porque Jesus só mandou ele cair fora e não deu retorno. Então, assim, muita gente subentende, eu, quando era bem neófita na fé, eu também entendia que ele tinha esse poder, essa autoridade, até porque a palavra, tanto Jesus quanto Paulo fala que o mundo jaz no maligno, né? E eu pensava, ele domina tudo. Jesus falou que ele é o príncipe desse mundo, então ele tem certo domínio nessa terra. Porém, teve um dia que Deus ministrou o meu coração e trouxe referências bíblicas para mostrar que essa era uma das muitas mentiras dele, porque ele só abre a boca para mentir, e o pior da mentira dele é que ele tenta trazer uma meia-verdade junto, né, para confundir, como sempre, desde o Éden foi assim, né? E então, quando ele fala isso para Jesus, parece que subentende que ele manda em alguma coisa, que ele tem algo para oferecer daqui, né? Mas se você parar para pensar, ele também disse, pôs em dúvida a paternidade de Jesus, né? Você veja, Jesus tinha acabado de sair do batismo, onde veio uma voz do céu que disse: Eis, esse é meu filho amado em quem me compraste. Então, quer dizer, Deus confirmou com uma voz de trovão dos céus que Jesus era o filho amado em quem ele tem prazer. E aí, logo depois, Jesus é impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, onde ele vai atrás tentar. E ele já começa dizendo: se tu é o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Quer dizer, ele colocando em dúvida a filiação de Jesus. E depois, no final, ele encerra com essa proposta indecente, e daí Jesus encerra a conversa por ali. E aí, essa moça, então, ela dizia assim que a terra era do diabo, e eu fui lá e escrevi no comentário, assim, para ela, escrevi assim: eu pus um versículo bíblico que está lá no Salmo 115:16, que diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens.
Então, aqui está dizendo que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, quer dizer, a terra é nossa. Deus deu para nós, não para Satanás a terra. Daí eu escrevi assim para ela: o sistema jaz, o sistema do mundo jaz no maligno, porém a terra não é do diabo, ele nada tem, porque o que tinha perdeu quando foi despojado na cruz. Então, quer dizer, a única legalidade que ele tinha era sobre a natureza pecaminosa caída, até que ele foi despojado, vencido na cruz, e hoje quem quiser se libertar desse domínio do pecado, tenha Jesus. Então, quer dizer, hoje ele só tem quem não quer se libertar dele, né? Porque o resto ele já perdeu. E aí essa moça foi lá, eu achei que ela não ia me responder, porque imagina, né? Hoje em dia as pessoas parecem que valem pelo número de seguidor que tem nas redes, né? E ela tem mais de 100 mil seguidores. Imagina, se ela olhasse o meu perfil, ela ia dizer, quem que é essa na fila do pão para vir aqui comentar? Mas para minha surpresa, ela me respondeu o comentário. E daí ela falou assim: se o que você está dizendo fosse verdade, por que que o diabo ofereceu para Jesus no deserto? Ela falou para mim. Daí eu respondi para ela o seguinte: eu vou ler todas as referências, compartilhar e vocês formam a opinião de vocês. Eu também não me sinto dona da verdade, eu só cito a verdade, né? Que é a palavra de Deus, e cada um, né, tira a sua conclusão. Aí eu respondi assim para ela. O diabo disse isso porque é pai da mentira, é atrevido e é petulante. Inclusive, foi nessa hora que Jesus encerrou a conversa dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Que está lá em Mateus 4:10. E também, quando Jesus deu essa resposta, ele estava fazendo menção a Deuteronômio 6:13, né? Porque Jesus sempre respondia com a palavra, né? E aí eu citei algumas outras referências da Bíblia para ela, para mostrar, porque assim, ó, eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca vi em lugar nenhum que Deus deu a terra para Satanás, não tem nenhum que ele deu uma escritura da terra para ele, né? E aí eu dei algumas referências bíblicas, o Salmo, por exemplo, 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que vivem nele. Então, quer dizer, a terra e tudo que vive no mundo, o Salmo está dizendo aqui que é do Senhor. Lá em Deuteronômio 10:14 também, ao Senhor seu Deus pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Aí, então, eu citei esses dois versículos, mas tem mais versículos que falam sobre isso. Então, aqui está deixando claro o direito de Deus de criação sobre a terra e sobre tudo que existe na terra, inclusive nós, né? Aí eu coloquei mais os versículos do Novo Testamento, dizendo para ela do direito de redenção. Então, digamos que o Senhor nos deu a terra, nós, né, por conta da queda, né, humana, digamos assim, teríamos entregado esse poder para o diabo, né, para Satanás, dado legalidade, né, após a queda. Mas, mesmo isso, houve a redenção, né, com a morte de Jesus. Lá em Colossenses 1:6 está escrito assim: pois por meio dele Deus tudo criou, por meio dele Jesus. Deus tudo criou, no céu e na terra. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Por isso que ele veio resgatar. E aí, Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, assim, ó, porque dele, por meio dele, né, da redenção da cruz, e para ele são todas as coisas, todas é todas, né? E a ele seja a glória para sempre, amém. Então, o inimigo não tem nada, né? E por que que nós, né, nós vamos ficar dando essa legalidade para ele, ainda dizendo que é o que ele tem alguma coisa, que ele não tenha nada, né? E o que ele tinha de legalidade pela persuasão, né? Pelo engano da queda, ele perdeu na cruz para Jesus. Então, é um dever nosso, como herdeiros de Deus em Cristo, resgatar, fazer restituir
tudo aquilo que é nosso, tanto na nossa vida pessoal, espiritual, emocional, como material. Amém?